A paz de Deus, irmãos. Emerson Eliel aqui. Irmãos, vamos falar nesse vídeo aqui um pouco sobre o caso do irmão Rafael. O cooperador aqui, eu coloquei o vídeo dele no meu canal de forma na íntegra, porque ele disse muitas coisas, expressou coisas que geralmente não é, obviamente, o lugar das pessoas expressar num púlpito, né? Então isso foi algo diferente. E se eu comentasse aqui, até eu entender o que estava acontecendo, eu ia poder tomar aqui alguma decisão injusta, né? Então eu preferi conversar com os irmãos que conhecem nessa regional, os irmãos que participam, que conhecem ali daquele lado ali, né? Do nosso Brasilzão afora aí, para ver o que realmente estava acontecendo. Então, quando a gente olha aqui esse jeito dele expressar no púlpito ali, muitas vezes a pessoa vai ver assim, nossa, é uma coisa diferente. E ele fala assim questões que envolvem realidades do mundo afora, em qualquer denominação, em qualquer igreja, em qualquer comum pode acontecer, ou regional da CCB pode acontecer. Mas no púlpito não é um lugar comum de se falar, tanto é que alguns sabem que isso perante a lei ele era para ter culto, não era para ter culto, se tinha que ter culto, né? Ele atrapalhou o culto, isso é contra a lei. A pessoa está ali para presidir um culto. Outros aí devem saber disso, mas quem inicia um culto, ele está defendido pela lei. E o culto segue a liturgia. Agora, no caso, não houve culto. Ali ele fala que teve pessoas que veio 100 quilômetros para ouvir a palavra, ouvir pregação. E não houve pregação. Houve ali um desabafo e uma maneira de se expressar que ele disse que era para os irmãos ouvir ele, né? O que estava acontecendo com ele. Porque senão depois ele não poderia falar, depois que perde a liberdade, tudo, e é o que ocorre mesmo. Depois que acontece, a denominação precisa, assim, explicar mais para o povo por que tirou, por que fulano saiu, né? Se está em algum processo de análise, alguma coisa, ele não ia poder falar, enfim. E ele poderia fazer isso fora lá do culto depois, terminou o culto, igual alguns irmãos têm feito aí na Assembleia de Deus. Ali a pessoa vai lá fora, né? E o povo tá saindo, ele para o povo ali, irmão, eu quero falar com os irmãos, posso falar com os irmãos? E reúne, os outros vão ver reunido, ele fala ali por os irmãos que ele quer comentar, né? E ele poderia fazer isso daí, explicar o que estava acontecendo. Mas nós vamos analisar aqui porque realmente, irmãos, causa um turbilhão de pensamento nas pessoas, o porquê que ele falou, o que aconteceu, e lá no desenvolver do vídeo a gente vai explicando o que vinha acontecendo. Fato é que, né, a pessoa falar dessa forma aqui é muito diferente para a igreja. Os irmãos ficaram, né, nossa, o que aconteceu? Falou a verdade, tinha que ser falado. Né? E outros já não gostou muito de usar o púlpito ali, um momento que é para um culto a Deus, para ele falar as coisas que acontecem no meio da igreja. Irmão, se nós formos olhar por essas coisas que acontecem de forma interna, vamos chamar de bastidores de uma igreja, as pessoas não vão em nenhuma igreja, irmão. Não vai, irmão. Eu conheço várias igrejas, eu conheço os irmãos aí, conversei com pastores, eu sei lideranças locais de presbiteriana. Aqui não tem batista, mas a gente conheceu batista em Avaré. A gente sabe os processos que existem ali dentro, as coisas que acontecem, irmãos. Não tem como você ir em denominação achando que ali, nesses bastidores, dentro do meio de ser humano, não vai acontecer nada demais, nada errado. Agora, dentro da congregação que é gigantesca, então aí vai ver tantas coisas, né, que acontecem. Veja bem, Jesus Cristo andando aqui na terra, Jesus estando na terra, teve os discípulos que muitas das vezes, irmãos, queria mandar até em Jesus. A pessoa, ela quer mandar no agir de Deus, dentro das denominações, dentro da igreja, ele quer o sentir dele, muitas vezes ele pensa que ele está sentindo algo, esse negócio do seu coração ali, ele sente algo, ele diz que é Deus que está mandando. Infelizmente é assim, irmãos. Os discípulos lá repreendeu Jesus por causa das crianças. Jesus falou, deixar vir a mim. Não, já estavam lá mandando em Jesus, andando com Jesus Cristo, mandando em Jesus. Questões aí de corrupção. Judas, junto com Jesus, né, aprontando, roubando o que era o dinheiro ali da igreja, arrecadações, né, traiu Jesus. E os discípulos ali mandando, outro vinha para ser curado, chamando Jesus, eles repreendendo,
né? Repreendendo, dizendo, não atrapalhe o mestre, e não sei o quê. E depois, ainda que foi curado, ainda aí a pessoa... aí depois ainda ele tem coragem, muitas das vezes, de falar, Jesus te curou, né? Bater, cumprimentar. São pessoas falsas, andavam junto com Jesus, né? Ali teve questões por exemplo, de Tiago e João, quando os samaritanos rejeitaram Jesus, eles queriam que descesse fogo do céu e acabasse com tudo isso. Jesus falou que o caminho era misericórdia. Agora, o que trazemos aqui, muitos vão chamar de em cima do muro, pode chamar, mas isso é o caminho de entregar a vocês coerência nos assuntos, ver os dois lados das histórias, não é mesmo? Aí chamam, tá em cima do muro, esse daí tá defendendo a seita. Aí vem os religiosos também, as coisas que a gente fala que não concorda aqui. Tá falando mal da obra de Deus. Os religiosos me atacam e esses extremistas da crítica que hoje está com uma situação que eu acho que é a mesma do Rafael, né? Que tá se passando no coração dele, tá tomando o coração dele. Uma pessoa tendo o cargo, estando num cargo ali dentro da CCB, né? Ele ali não é um ancião, mas ele é um cooperador, ele coopera com o ancião. Se não tá bom para ele, ele renuncia, sai e acabou. Ele viu coisas erradas, sai e serve a Deus, porque estando dentro do ministério, vai ver sim muitas coisas que chateia bastante. No meio de homem, muita coisa vai chatear. Então já larga do cargo, não precisa fazer tudo isso. Agora, ele tinha para ele um público, uma comunidade, vários irmãos ouviam ele, porque vinha pessoas de fora, como ele falou, de 100 quilômetros. É uma igreja que parece que dá 30, 50 irmãos, mas ele conseguia ali arrecadar muitos irmãos para ouvir ele. Então ele tinha uma coisa a mais até do que outros. Que ele fala sobre perseguição, mas tem cooperadores, coitados, né? Em lugares aí que prega o evangelho, não tem muita profetada, muitas coisas, pregam a verdade do evangelho. Tem pregadores que são perseguidos também. E são quietos, são na deles, estão lá. Até, não sei, às vezes pode ser que não dá mais, eles renunciem. Mas o caso dele aqui, ele já tinha um público, ele poderia usar o púlpito para pregar esse evangelho que ele diz verdadeiro, sem fazer algumas coisas que ele fez, que a gente está sabendo. Vamos lá? Não tenho do que se envergonhar, nunca tive nada para ninguém, não tenho mau testemunho com ninguém, nunca tive rolo com ninguém. Aqui nesse bairro, o que eu pude fazer por amor da obra dos irmãos eu fiz, eu lutei de unhas e dentes, para que hoje nós pudéssemos chegar aqui e ter uma igreja desse tamanho, cheia desse jeito, e não está cheia porque o povo vem aqui atrás de barulho, de profecia, não. Está cheio de lá, está vazio, que só sabe bater na tribuna, pular, e não tem nada de Deus, não tem amor pela alma de ninguém, e não está preocupado com a salvação de ninguém. Ó, isso aqui é uma coisa que ele tinha que falar, né? Se expressou desse jeito, tudo bem. Ele falou isso aí é uma realidade, existe mesmo, isso que ele falou. E se ele mesmo falou que as pessoas enchiam a igreja para ouvir a verdade do evangelho. Se é que tinha alguma verdade nisso, o que ele andou fazendo aqui acabou estragando um pouco, né? Mas se é que ele prega a verdade, a maneira como o teor de tudo isso foi conduzindo, você vai ver, você vai concordar comigo. Ele poderia então continuar ali fazendo isso, pregando até que viesse mesmo alguém falar com ele sobre o que ele prega. Não sobre algumas coisas que ele fez, porque não foi chamado em nenhum momento por causa de coisas que ele prega. Ele fala aí de questões, mas isso aí vários irmãos, alguma coisa que pregou e errou, vai na reunião, passa pela reunião, querem às vezes falar alguma coisa, você vai lá, justifica diante da palavra de Deus. Hoje tem as RGE que tem ensinamentos, se ele está pregando de acordo com os ensinamentos, não tem o que falar, que ele vai falar no final, que ele pregava igual muitas coisas que alguns irmãos pregou, Trevisan, alguns outros irmãos do conselho pregou, então é só ele na hora da reunião ele falar isso. E aí está encerrada a reunião. Vai ser chamado várias vezes? Pode ser chamado, mas vai até que ele seja expulso pela verdade, né? Expulso porque estava pregando, mas parece que não é por isso. São outros motivos da reunião. Vamos lá. Eu podia dizer que eu gosto descoberto que eu sou ficha limpa no ministério. Nunca agradei um ancião para estar no ministério. Nunca fui na casa de ninguém pedir ministério. Fui colocado aqui porque quando me colocaram, falaram que foi Deus que me confirmou nesse lugar. E quando eu fui apresentado na salinha aqui embaixo, acho que 12 anos atrás, eu não vou lembrar, o irmão que me apresentou, eu não vou citar nome, até porque fica chato, no dia da apresentação, eu lembro como se fosse hoje, ele olhando, Deus deu para ele a
no caminho, vai preparar uma igreja maior, e me apontou no banco. E falou assim, e tudo isso é porque Deus te deu o dom de pregar a verdade. E ele estava certo, irmão. Ele estava na visão de Deus e cumpriu. Só que agora, por causa desse dom de pregar a verdade, eu estou sendo injustiçado. Porque tem uma reunião marcada para mim no dia 27 agora, na regional de Tatuí. Domingo passado teve 2 anciãos aqui. Me trouxeram uma carta, não é isso aqui. Isso aqui é apenas uma marcação que eu fiz para mim não se perder aqui, para não ficar muito tempo também falando. E quando eu assinei a carta ali, sentado no banco, perante a lei da terra, eles já estão tudo errado. Como que convoca uma pessoa para uma reunião, dá uma carta para assinar, e na carta não fala nada do motivo da reunião. E eu perguntei para o ancião, irmão, por que essa reunião? O que eu fiz? Ah, não sei. Olha aqui, ele falou que não tinha nada na carta, né? E ele também não sabe o que é, mas ele sabe. Antes desse dia que ele fez aqui esse culto, pelo que eu fiquei sabendo, irmãos, antes desse culto, ele andou falando algumas coisas do púlpito. Teve um culto aí, que teve um ancião que estava atendendo, por exemplo, né? Vou citar esse fato. E aí, o ancião que estava atendendo e ele, como cooperador, subiu com a palavra. Até aí tudo bem, né? O ancião não falou nada, mas geralmente quem fica ali na palavra é o ancião ou outro ancião que estiver ali, né? Aí tudo bem, só que eu soube, houve indiretas para esse ancião, falando do púlpito. E esse ancião não falou nada. Era um ancião pacífico, ficou quieto, né? Então falou algumas indiretas, e depois olhou para o lado de outros anciãos, e aí começou a falar que, né, sobre essas coisas de indireta. Estão pondo a mão na obra de Deus, esses homens, e não sei o quê. E esses irmãos ali, né, estando no culto, não fizeram nada e observaram só o fato. Então vinha acontecendo essas coisas. De um tempo para cá, irmão, vou dar um conselho, irmão. Você tava com o púlpito na mão, com pessoas para te ouvir, para você anunciar o evangelho. Você tinha tudo. Até chegasse o ponto mesmo, vai pregando a palavra de Deus. Não tem como uma pessoa achar ruim quando você prega a palavra. Aí a crítica, algum pessoal aí da extremismo vai falar assim, não, mas não tem jeito, não ganha suporte essas reuniões, essas perseguição. Aí tem aqueles que saíram e foram logo correndo para igrejas calvinistas, igrejas aí reformadas. Foram lá, tudo bem, mas não é um comportamento óbvio que a congregação ia aceitar. Aliás, tem crítico extremista que nem sabia o que era calvinismo, ficou sabendo depois, um tempo para cá, e brigou com todo mundo. Tem pessoas que são assim, eles não sabem o que é isso. Eu já alertava há algum tempo, aí tem vídeos antigos, que eu sempre falava algumas coisas. E aí, por exemplo, só estou usando isso por quê? Porque daí a pessoa sai e fala que é por causa de evangelho, mas ele estava usando, igual recentemente falei de um cooperador aí que estava usando até um livrinho, aprendeu com um livrinho de calvinista, e estava ali usando um livrinho em reunião de jovens, né, falando que estava lendo, não sei se estava usando, mas estava lendo, não sei, estava lendo isso daí. Aí como é que vai, sabe, você está dentro de uma comunidade que não tem o mesmo pensamento, como é que vai casar as coisas? Né? E aí você pega Wagner do Faina, coloquei pregação aqui, como que nenhum desses críticos extremos pegou esse vídeo do Wagner do Faina com a pregação da palavra verdadeira, a palavra do evangelho, para reclamar. Por quê? Porque ali ele estava pregando e não foi impedido. Tem vários irmãos pregando o evangelho e não é impedido pela denominação. Porque o que prega hoje em dia está nas RGE. Não venha falar para mim que é o contrário, irmão, porque está nas circulares novas, na RGE, muitas coisas dando suporte a pregar o evangelho. Aí, o que aconteceu? A pessoa saiu, alguns saíram, aí vai lá, e ele tinha tudo na mão dele, né? Aí vai, olha, ele estava sendo perseguido, mas aconteceu algumas coisas internas que ninguém sabe, alguma coisa que a pessoa não sentiu bem, como você pega aqui, o fundador, aquele que começou com a ACIB, Assembleia Cristã, lá, né? A ACIB, não estou falando a do irmão Itamar Coutinho, né? A Reunidos em Nome do Senhor Jesus. É pessoa que saiu dessa do Itamar Coutinho, brigou, falou tanta coisa. Eu vi áudios assim que me assusta. Uma pessoa que era da congregação foi lá na Assembleia Cristã, arrumou rolo lá e assumiu uma igreja para ele, começou uma outra instituição. Não estou falando aqui de quem faz parte lá, o cooperador, tem até dó dessas pessoas, tá? O irmão Marcelo lá nos Estados Unidos com ele, mas é uma pessoa
que é difícil de lidar. E eu não estou falando mal, pessoas que a gente espera que se converta. Mas são pessoas difíceis de lidar. Aí depois, ele não se dá bem com alguma coisa dentro da igreja, particular e pessoal, e fala que saiu por causa do evangelho, que não podia pregar o evangelho. Isso é fato também, irmão. Porque coisas dentro da denominação religiosa de ser humano, você vê aos montes. Você vê aos montes, mas você tem que fazer a diferença. Vamos continuar aqui. Como que um ancião vem trazer uma carta para um cooperador no seu livre exercício do ministério, e um cooperador que é amado pela Irmandade e não sabe o motivo, mas como... Olha lá, ele falou que ele é amado pela Irmandade. Se ele é amado pela Irmandade, o que faz uma pessoa pegar os púlpitos, os últimos cultos, e ficar falando, cutucando, jogando indireta, falar de coleta, que não é para... Né? Ele vai falar aqui que passou do tempo, ele falou que se fosse culto de coleta podia passar, mas como é de palavra de Deus, aí estavam achando ruim. Olha só, olha a provocação. Então tá lá cutucando, falando dos problemas, que estão pondo pessoas por causa de dinheiro, pessoas que, tá no cargo porque tem dinheiro, não sei o que. Irmãos, pelo amor de Deus, ele não fez parte desse clubinho que fez isso. Tá bom pra ele, tava bom pra ele, não é ele que tá no meio da maracutaia, que existe. Cláudio Marsola falou, tá no meu TikTok lá um tempo atrás, ele falou assim, que tinha pessoas fazendo, você coloca um amigo meu e eu coloco seu parente, ou você coloca o seu parente e eu coloco um amigo meu, né? E faz aquele jogo cruzado de um indicar pro outro lá, né? Você indica pra ele, pra mim, indico, daí você indica o meu parente pra mim, indico, né? Não é ele mesmo que indica, tal nepotismo assim, mas é o outro, é cruzado, dá no mesmo. Cláudio Marsola assumiu que existe isso. Mas quem está no meio disso tudo é os que vão ser julgados por Deus. Agora ele não estava, irmão. Ele estava ali. Se ele está limpo, se ele é ficha limpa, você estava fora da maracutaia. Não sei por que se escandalizar com essas coisas. Você tinha que combater isso nas reuniões, claro, de pulso firme, bater nas reuniões e falar, olha, eu não concordei com isso. É assim que se move uma igreja. Por isso que eu postei coisas aqui contra as renúncias. Enquanto puder, vai lá na reunião, dá a sua voz. Se eles for tirar você, aí você fala o que tem que falar. Abre um canal para você mesmo, né? Pregar a palavra. Não para ficar também só ali em torno de congregação, mas abre um canal para você pregar a palavra. Aí, o que acontece? Ele tem tudo na mão dele, os irmãos do lado dele, né? E aí, só que eu acho que no comportamento que ele tá aqui, ele tá um pouco... se deixando levar talvez por ventos de inspiração, de vídeos, de coisas que ele assiste, ele está expondo isso muito em púlpito. A gente vê isso. E é o que me falaram, né? Que de púlpito ele estava jogando algumas coisas e falando, fulano, não vou dar nome, mas ele falava, esses homens, não sei o quê. Até ancião que não tem nada a ver com o que está acontecendo da regional dele, pensa que está falando para ele, né? Porque joga todo mundo ali no mesmo balaio. A gente acredita que todo mundo tem pensamento positivo, assinei a carta, uma convocação, uma reunião. Por que eu vou ter medo de reunião? Não devo nada para ninguém. Quantas reuniões já fui levar gente para voltar a tocar. Isso aqui é louvável, isso é uma coisa boa dele, uma coisa que ele falou aqui que isso era o que deveriam fazer. Já foi levar gente para voltar a tocar, alguém que estava sem liberdade, porque a gente sabe que tem um conluio aí de muitos que eles não querem deixar, e aí a pessoa, até ancião que não está a favor daquilo, e queria que o outro voltasse, mas sempre tem aquele que tem voz mais forte, ou que manda mais, um ancião não gosta de fazer o que o outro falou, né? E aí ele falou aqui que ele já foi em reunião para fazer a outra pessoa voltar a tocar, isso é bom, olha o que você estava fazendo. Estava fazendo coisas boas ali, né? Reunindo pessoas para ouvir a verdade do evangelho, igual você falava. Você não precisava mexer em falar coisas de cima do púlpito, irmãos. Irmão, direto, jogar em direta, ou falar de questões de liturgia, ou igual a gente ouviu falar que você às vezes estava até o culto, não era o mesmo, era até suprimir algumas coisas, e passava da hora para falar, às vezes jogar em direto para o irmão. Aí é complicado, irmão. Já fui responder por algo que eu preguei, tem que ter medo de reunião. Na empresa que eu trabalhei, lá tinha reunião com 20, 30 chefes, dava murro em cima da mesa, fazia voar papel para cima, mas terminava a reunião todo mundo amigo, era aquela crítica construtiva, irmão. Isso é feito do homem. Quem não deve não tem que ter medo de nada. Não soube me explicar o motivo da reunião. Assinei a carta ali, naquele banco.
vou falar o nome, mas quem estava aqui sabe quem é. Quando ele dobrou a carta, guardou dentro da pasta, ele fala assim para mim: irmão, domingo que vem, bateu no ombro do outro, você está escalado para vir aqui atender o culto, o irmão está proibido de atender o culto. Até o outro deu um susto. O irmão, eu não, domingo eu tenho compromisso, não estava nem sabendo. Então é assim que eles agem, tudo no escuro. Porque quando um homem é verdadeiro e olha na cara de um por um e fala a verdade, não tem que entender de ninguém. Por que esses que fizeram isso não foram homens de ninguém? Mandaram um cuidado do irmão aqui que não sabe de nada. Estou livrando a pele dele porque eu amo de coração e sei que é um homem de Deus. Jamais ele ia estar envolvido num assunto desse se ele soubesse. Jamais. Pegaram o oitavo de cria para jogar aqui. Mas, irmão, aqui ninguém é bobo, eu não tenho estudo, mas não nasci ontem. Veja, aqui ele falou que pregaram o irmão ali, né, e levaram ali para chamar ele junto para levar uma carta, e outro irmão falou que ele não ia atender culto, então ele estava afastado até resolver o que ia acontecer na reunião. Isso aqui, a gente já não precisa, os irmãos que vão assumir agora cargo de cooperador já tem que estar sabendo que vai estar sujeito a essas coisas. Isso é estar dentro de uma denominação, igual eu falei no começo do vídeo. Ou você está dentro de uma denominação, sabendo dessa situação toda, ou você nem participa, ou você nem aceita cargos. Porque é desse jeito mesmo. A pessoa poderia falar, né, se são irmãos em Cristo, chegar e falar, olha, você está indo por causa disso, disso, disso. Mas não falou. Tudo bem, isso aqui eu conheço, irmão. Isso aí aconteceu comigo. Mandaram, coitado, um cooperador aqui que eu chamava pessoas parado para a igreja, chamava pessoas, lotava a igreja dele, para quando foi para falar comigo, uma coisa que até hoje eu nem sei. E aí ele veio, chamou eu, não sabia do que se tratava, ele não fala do que se trata, o que estavam acusando, não sabe, a pessoa não sabe, mas ele é cooperador, ele aceitou esse cargo. Então ele é mandado do ancião e veio aqui. Por incrível que pareça, irmão, esse cooperador, mesmo perseguido, mesmo com as coisas que criticavam o método dele, né, o jeito que ele arrecadava a pessoa, arrebanhava a pessoa para ele, ali na igreja dele, eu não sei o que aconteceu. Isso que eu acho incrível às vezes dentro da congregação, porque às vezes a pessoa fala, tá vendo, esses homens criticam, eles são... Por incrível que pareça, esse virou ancião também, para raiva daqueles que o perseguiam. Não sei, alguém indicou ele na região, foi para ancião, então ele já não tem como ser perseguido mais, ele continua sendo do mesmo jeito que era. E então acontece, irmão, é isso aí mesmo, e você estava numa posição de ajudar muita gente. Agora, muitos aí que saíram, renunciou o cargo, né? A gente vê pessoas que renunciaram, você não chegou a renunciar, mas levou alguma coisa tão forte, assim, em púlpito, algumas indiretas, algumas coisas aí que estavam chamando você para reunião já, né? Agora, renunciar, irmãos, é em último caso. Vai e faz o que tem que ser feito. Pelo amor de Deus, irmãos. Você não entre no que você vê da crítica extremista, não olhe aquelas coisas falando, olha, tá vendo o que estão falando? Estão acabando com a obra. E problemas já vêm lá de trás. Hoje eu acho que até coisas são mais maleáveis justamente por causa da mídia. Mas quanta coisa não aconteceu antes da mídia? Aí ele vem aqui e fala nessa frase que as pessoas estão falando, tá acabando com a obra, se era diferente antigamente. Era nada, irmão, ser humano sempre foi do mesmo jeito. Sempre foi do mesmo jeito. E as pessoas não mudam assim de um dia pro outro. Falar numa denominação grande é cheio de problema. Cheio de problema, dá pra ficar caçando. Se eu fosse ficar caçando aqui pra fazer vídeo, eu acharia lá nas outras redes sociais da vida, as coisas que me mandam aqui. Era vídeo todo dia, às vezes até 2 por dia. Mas o que eu quero que essas pessoas cresçam no conhecimento e na graça? Para entender as coisas, entender a realidade, entender onde estão no meio dos seres humanos. Eu já citei o que aconteceu com Jesus estando com os discípulos. Os discípulos estando com Jesus, a forma que eles eram, né? Então é complicado. Vamos um pouco mais aqui. Eu vou deixar o irmão e os irmãos, vocês dois são testemunha. Se eu chegar aqui domingo que vem, tiver alguém que veio mandado, não sei que veio visitar, daí não ia ter como falar nada, o irmão veio visitar e atender normal. Mas se veio alguém aqui mandado pelos irmãos para atender o culto e eu não atender, vocês vão arrumar uma baita sarna para se coçar, porque eu vou levantar, vou explicar para a irmandade por que eu estou fazendo isso. Toda a irmandade que congrega aqui comigo, os moradores do bairro, eu estou olhando
hora pegar meu. Eu quero que filme mesmo, o máximo que puder, não tem medo, pode filmar. O que aconteceu há acho que 1 ano e meio, 2 anos atrás? Nós tínhamos culto aqui na quarta e no domingo. E eu fui chamado numa reunião dessa, só que veio uma carta de novo, convocando, eu assinei, perguntei para quem trouxe. Qual o motivo da reunião? Deve ser alguma coisa da administração. E eu, inocente, fui tudo contente na reunião, cheguei lá de cara e já levei uma lapada. Por causa de assunto que eu prego aqui. Toda ação... Veja aqui, ó. Ele falou que levou uma lapada por causa de assunto que ele prega. Isso aqui pode ter acontecido, mas não é da atualidade, né? Alguns irmãos são chamados mesmo para alguma reunião, por alguma coisa que pregou, alguma coisa que levaram, né? Não sei o que se trata, às vezes não cabe dentro da doutrina que você recebeu, ou aprendeu alguma coisa de fora, eu não sei. Só que ele tá falando que foi dessa forma, né? Eu não entendo muito assim quando ele fala dessa maneira um pouco autoritária, falando que de forma que está acima, né? Acima, não, eu sou não sei o que, ele sempre falando muito eu. Ele não tinha muito o que esconder, ele não tem muito o que esconder quando se trata de ser humano, de pessoas dentro da igreja que têm boas intenções, uma pessoa idônea, isso a gente sabe, e pelo que a gente vê dos irmãos que conhecem, o irmão do ministério disse para mim que ele é uma pessoa querida até do ministério, uma pessoa que pregava bem, estava pregando bem, entendeu? Ele não tinha muito que reclamar, né? Não sei, então, a consciência dele é que vai dizer o que estava acontecendo. Agora, sua consciência vai dizer o rumo que você vai tomar, se é esse rumo extremismo da crítica, né? Se você vai sair, chamar algumas pessoas para você, começar uma outra denominação, ou querer continuar no cargo que estava e fazendo o que deve ser feito, pregando o evangelho e seguindo, como toda denominação, a não ser que você crie uma para você, tem suas regras aí para seguir, né? Seus estatutos, suas coisas que não dá para fugir muito, né? Ela tem uma reação. Se eu tiver educação, luz e sabedoria, eu consigo cobrar qualquer um do seu erro, do pecado, e a pessoa não fica brava. Mas se eu não tiver essas qualidades, eu suscito a ira do meu irmão, e é bíblico. Não suscite a ira do irmão. Pais, não suscite a ira dos vossos filhos. É bíblico, irmão. Se você suscitar a ira de alguém, a pessoa está despreparada. Ela vai ficar brava, e daí o que aconteceu? A reunião virou um negócio assim, meio que uma discussão, e eu assumo, eu não sou flor desse cheiro, sou bravo mesmo de natureza, mas sou bravo porque eu sou verdadeiro. E se eu não fosse bravo e verdadeiro, vocês estavam até hoje esperando essa igreja aqui, que eles não queriam deixar nós fazer. E olha o que Deus fez. Então não pode ser bravo para brigar contra a carne e contra o sangue, mas para lutar as coisas certas, se for preciso, nós entrar dentro do inferno, porque nós não temos ninguém. Dentro do inferno, ele não sabe o que é isso. Ele não sabe com o que ele está lutando, seja dentro da denominação, seja de fora, a pessoa é o tempo todo sendo testada, sendo provada, e ele não tem nem ideia. Então, lidar com essas coisas aqui, como ele está falando, suscitar a ira, o que ele está fazendo? Esse tipo de fala, um pouco provocativa, ele está suscitando a ira. Ele poderia ser que alguns irmãos ali do ministério, né, irmãos, entendesse o caso dele, mas da maneira que ele está fazendo, ele está criando ira. É igual a crítica extremista. A pessoa vem aqui e fala, ele está em cima do muro, está defendendo a seita, né? Eu tenho meus vídeos passados de crítica ali, meus vídeos eu não apaguei, tá ali para qualquer um pegar, ver o que eu falei, é aquilo mesmo que eu falei naquela época, é aquilo lá. Só que agora, quando a gente viu as RGE, a tentativa da congregação, em várias coisas que eu tô sabendo que vem pela frente, coisas que tem aí ainda para vir, e coisas que veio nas RGE, né, várias coisas aí que a gente falava lá atrás, que vem melhorando, a gente tá falando outras coisas, né, outras coisas que agregam nossa espiritualidade. Agora, nesse momento, é o que nós estamos fazendo, nós estamos analisando um fato com coerência, vendo os dois lados da situação. O lado daqueles que estavam ouvindo coisas que ele estava colocando em diretas para pessoas que estavam junto, colocando tudo no mesmo balaio, reclamando de uma pessoa que subiu supostamente por dinheiro ou porque tem algum favorecimento. Isso acontece das igrejas. Aí começa a jogar a culpa em outros anciãos, que talvez não tem nada a ver com isso, e falando, olha como estão esses homens, e criticando, e sempre usando o culto para essas coisas.
E, infelizmente, isso não é evangelho genuíno, não é evangelho verdadeiro. Pode ser que os irmãos, muitos gostem disso, sigam ele porque gostem disso, mas isso não é evangelho, tá? Você está dentro da instituição, não está indo bem, você fica lá batendo nas pessoas que estão lá, usando o púlpito para isso, e não há um momento de reunião. E daí é onde o homem de Deus que tem cargo deve estar se manifestando, dentro das reuniões. Vai na reunião lá e fala, olha, eu não concordo com isso aqui, vocês fizeram isso aqui. Né? Agora, no púlpito não é legal isso, não é muito bom. Né? A gente sabe disso, o culto tem que ir lá, pessoas se deslocam da casa para ouvir culto, ouvir pregação, ouvir, louvar a Deus, cantar, se sair lá se sentindo bem. E não carregado de um caminhão de coisas que a pessoa quer expor. Né? Agora, na reunião, sim, vai lá na reunião e bate forte, porque são esses homens que devem ficar dentro da igreja. Para um dia subir, vai chegar lá no conselho, vai chegar no regional, vai ser homens que vão fazer a diferença. Vai ser homens que não vai perseguir o pequeno, não vai maltratar os outros, tirar a liberdade porque acha bonito, porque cresce no cargo, cresce com fulano, cresce com a regional, fica levando fofoquinha dos outros assim, para tirar o cargo do músico, de não sei de quem. Isso aí cresce e incha, mas o homem que é de Deus, que faz as coisas diferentes, ele cresce nas coisas da forma que deve crescer, com humildade até onde Deus quer que ele vai. O resto é bênção, é tudo que provém de Deus na nossa vida, entendeu? Então, agora, lá no culto, não é um lugar muito legal. A gente vai vendo o teor aqui das falas dele. Respeitar os mais velhos para esses homens é você ser apanhado dentro de uma sala, isso eu falo porque já fui várias vezes. Apanhar que nem um gato dentro de um saco e ficar quietinho e não poder falar nada. Isso para eles é ser humilde. Limeira teve um caso desse. Um irmão que foi chamado numa reunião, apanhou, ficou quietinho para dizer que era humilde. Chegou na casa, não aguentou pressão, pegou uma corda, se matou enforcado. Lá em Limeira, no corredor de jovem. Quem que vai dar conta dessa alma? Quem que banhou ele dentro de uma sala, espancou, está preocupado com a família e com a salvação. Então, irmão, é de homem para homem. Não tem esse negócio de olhar e dizer somos ungidos de Deus. Nem existe mais ungido dentro da Bíblia. Hoje, infelizmente, a maioria está ungido de interesse. E está cheio de gente no ministério só porque tem dinheiro e só porque tem carro. Mas vamos fugir aqui do foco que eu vou pegar nesse assunto. Vamos lá. Essa questão aqui é importante se falar, porque houve aí uma fala, né? Alguns que estão dentro da congregação, a gente está ali, a gente não é criança. Eu estou ali, vou fazer 40 anos. Eu estou ali desde que nasci, né? Posso dizer que eu estou ali porque eu sou uma pessoa que conheci outros lugares, visitei, mas sempre voltei a congregar na congregação. Agora a gente está um pouco mais, assim, congregando, né? Mas assim, o que acontece? Dentro desse ambiente, houve coisas reuniões com pessoas, aí saíram falando no tempo passado aí que pessoas perderam a vida por causa das reuniões e as acusações, e isso é fato, não tem como negar. Ele acabou de testemunhar um caso aqui ao vivo, vindo de um cooperador, né, que ele foi lá, bateu, e isso que era uma pessoa de ministério. Tá? Você imagina quando é um pequeno. Acontece, irmão. Não dá para uma pessoa vir aqui e ficar passando pano para homem, falando que não acontece isso dentro da denominação. Acontece, chama, sim, acusa, faz acusações infundadas, sem testemunha. A pessoa entra numa depressão e pode acontecer. Então, isso é fato. Agora, vai defender que não tem homem desse jeito ali dentro? Não tem regional e ancião assim? Tem. Porque eu falei, no meio de Jesus Cristo lá, dos discípulos que andavam junto, tinha pessoas que julgavam até quem vinha ali para receber uma cura. Tinha pessoas andando junto, falando, não, olha aqui, deixa o mestre, deixa, né, afastando as pessoas. E ele, daquele jeito, com amor que imensurável, deixava que as pessoas encostassem nele. Ele é quem trazia para perto as crianças, ele é quem trazia para perto os pecadores. Então, não é se depender do homem, ele dita até conforme a maneira que Jesus deve agir. Ao tempo que a pessoa deve ficar sem liberdade. O parente aqui não precisa ficar, né? Um parente de fulano, ou quem tem dinheiro. Então isso, irmão, acontece. E dentro das denominações, eu já vi os mais absurdos que vocês possam imaginar, em várias denominações por aí. E às vezes são denominações que a pessoa tirou da CCB, levou lá para rebatizar. Não é rebatizar, agora conhece o evangelho. Aí vai lá e toma na cara com frustrações, porque vê coisas até às vezes pior do que a sua região. Que às vezes na congregação nem é tão ruim assim, mas vê
a crítica extremista jogando tudo no mesmo balaio, que tá vendo como que são esses homens nessas igrejas? Depois diz que a crítica, não, eu amo esse povo, não tô querendo destruir a congregação. Não tá o caramba, quando começa a fazer essas falas, trazendo tudo, jogando tudo que os irmãos é tudo igual ali dentro, é porque tá querendo que as pessoas saem para ficar dependendo dos vídeos. Quando as pessoas saem da igreja, eles não vão procurar servir a Deus, mudar o seu jeito de viver, ajudar as pessoas a encontrar o evangelho. Não, eles ficam dependentes de vídeo extremista. Então é o que as pessoas querem. Você entendeu? Isso aqui que ele falou, que aconteceu lá, acontece mesmo, né? Em vários lugares aí. Por isso que é muito bom a crítica, como eu já sempre fiz, não fujo que eu fui assim, já falei aqui de forma construtiva, e se eu ver coisas novas acontecendo, eu falo de novo, entendeu? Para que os irmãos aí façam alguma coisa para resolver isso na igreja, eu vou falar. Mas isso aqui que ele falou eles querem, eu fui chamado para uma reunião sem saber o que era, e aí a pessoa que foi na minha frente voltou chorando lá de dentro. Eu falei assim, mas o que você tá chorando? Será que acusaram alguma coisa? Eu vou chorar agora para homem, né? Só se Deus fez maravilhas lá dentro, lá falou coisas, foi uma pessoa ungida, falou para ele. Mas se depender de mim, quando eu fui lá, irmãos, foi dito e feito. Queriam falar, não souberam indicar nada o que estava acontecendo. Fizeram reuniões, foi para outra reunião. Eu não aceitei a reunião, né? Porque quando for ver a reunião da regional, o ancião mais antigo da nossa região falou que fizeram tudo na surdina, ele não ficou nem sabendo do que se tratava o caso. Deixaram ele de lado. Então eu tenho liberdade para voltar a tocar quando eu quiser, mas eu não quero. Não é o momento, na verdade, né? Não é o momento. Eu não sei o dia de amanhã, mas não é o momento. Porque os anciãos que eu conheço, região do Brás, região ancião do Conselho, eles falam que não aceita, não está certo a maneira que foi feito, mas por causa de um ou dois, pessoas que às vezes têm até cargos grandes assim, com tantos problemas, eles ficam querendo barrar. Mas essas coisas, irmãos, a gente sabe como funciona. Em todo lugar. Pessoas travestidas de quem se importa com a obra de Deus, que é a vida que nosso Senhor Jesus deu, a graça, a nova aliança na humanidade, mas na verdade, irmão, estão enganando a muitos. Então isso que ele está falando existe. Existe. Ele sabe que existe, ele sabia antes desses problemas acontecer com ele, de querer levar ele para a reunião, ele sabia que existia tudo isso daí. Só que ele não saiu antes, só que ele não, né, coisas que ele deveria fazer dentro das reuniões, e não falar para o povo, né, e trazendo uma bagunça, fazendo essa coisa que ele sabia que ia chegar nesse ponto que chegou. Domingo que vem ao batismo não ia poder falar nada. No próximo domingo 27, a reunião. A tal da reunião que estão me chamando, que eu nem sei porquê. Que iam me irritar lá. Eu ia responder e... Olha lá, ó, ele nem sabe porque ele sabe. Iam irritar. Eu não sei se aquele está decidido já a sair. Porque aqueles que defendem a CCB com unhas e dentes, de qualquer coisa que acontece, tudo defende homem, né? Defende homem, porque às vezes tem coisas... Tem uma CCB de irmãos que eles são, sim, homens de Deus, pessoas humildes no cargo, e aí tem aquelas coisas erradas, e você não pode falar, porque daí é ruim para a denominação. Então, aqueles que fazem vídeo, muitas vezes defendendo qualquer coisa, tudo que acontecer, até as coisas erradas, fica falando coisas boas até que vai, né? Ele faz tudo que for bom, ele fala, mas ficar defendendo também até coisa errada, eu não sei como que essas pessoas vão chegar diante de Deus depois e vai falar, né, que fez o bem, que deseja o galardão, né? Não faz sentido. Então, muitas coisas que ele falou são realidades, mas muitas coisas que às vezes querem defender, irmãos, são coisas que até ancião dentro da igreja não está concordando. E quer mudança, quer mudar. Tanto é que a gente de falar aqui, muitas vezes no canal, a gente de pôr crítica construtiva, depois a gente viu mudanças nas últimas RGE de coisas que os anciãos já queriam que mudasse há um tempo atrás. E veio as mudanças, né? Agora, a gente precisa ver aqui esse jeito dele falar aqui, que ele, né, bravo, parece que ele já está disposto a sair. Eu não estou entendendo. Porque daí veio as pessoas que defendem a CCB já contando como que ele é uma pessoa errada, que é um outro infiltrado no meio, julgando ele, né? E talvez poderia ter um jeito de reconciliar ainda. Pra que fazer isso? Não tem necessidade. Tem direito perante a lei de responder e de levar testemunha. Eles iam se
levantar e dizer, não, é estúpido, é bocudo, não respeita os mais velhos, tá fora. Aí eles vinham aqui ler uma carta que eu tô fora, inventavam uma mentira que eu não fiz para livrar a pele deles e eu ia ficar queimado com a Irmandade que a vida inteira me amou e jogar fora os 30 anos que eu tenho de batizado. Então, se a partir de hoje eu não servir para estar no meio deles, se eu não for mais útil para eles, todo mundo está sabendo o motivo. Agora eu vou explicar para vocês o que é a pirraça que eles têm comigo. Então eu não fui colocado aqui para atender culto, para ministério e pregar o que eles querem escutar. Porque quem faz isso hoje está deitando e rolando na cidade, mas Deus vai acertar conta com cada um. Se essa obra ainda é de Deus, esses carnívoros que esperem, porque Deus vai fazer justiça. Tá vendo? Ele fica ali jogando essas coisas. Esses carnívoros, e ele não fala nome. Ele fala, parece que todo irmão do ministério. Isso aqui é causar ira, que ele falou que está suscitando ira, causando contenda. Né? Fica difícil. Essas falas aqui não ajudam em nada. Tá só causando mais ira. Daqueles, se existem religiosos, se existem extremistas, idólatras, muitas das vezes dentro das igrejas, isso aqui não ajuda eles a despertar. Só causa mais raiva, mais ódio ainda. Eu não sei, na verdade, até onde ele queria chegar, né? Mas representa que é um sintoma de vários que estão surgindo aí. Representa que é esse sintoma da crítica extremista, né? Que ele está se expressando. Ninguém fique bravo, ninguém brigue, não deseje mal, vocês só olhem. Isaías falou assim, se o meu povo que me chama pelo meu nome me clamar, eu sararei a tua terra. Eu queria arrancar essas pedras que está acabando com a obra. E Deus já me mostrou a forca que eles prepararam, mas quando eles foram plantar o milho, eu já estou aqui comendo a farinha e chega de ser bobo desses homens. Então eu estou explicando isso aqui para os irmãos muito bem claro. A forca estava... chega de ser bobo desses homens. Aí ele já coloca mais pessoas junto no mesmo balaio, ele não fala o nome. Preparado, mas o amante que preparou a forca, ele vai cair nela. Agora, alguém está falando, depois eu vou falar esse monte de coisa. Irmão, ninguém sabe o dia de amanhã. Ninguém sabe o dia de amanhã. Quem sabe eu posso ser o boi que está sangrando, que é colocado para as piranhas comer para o rebanho passar em paz. Quem sabe depois dessa atitude que eu tomei, o Braz, pelo amor de Deus, Braz, estou olhando para o celular, que eu sei que esse vídeo vai chegar para vocês, pelo amor de Deus, olhem para o gemido inexprimido do povo dos interiores, que os homens estão acabando da obra. Tem Irmandade fazendo baixo assinado, mandando para o Braz que não aguenta mais esses caciques que não são donos e não mandam nada. Irmão, se vocês fechar a mão 60 dias na coleta, esses homens vão mandar o pé de vocês que sem dinheiro eles não mandam ninguém. É muito... Olha o tamanho da provocação. Fechar a mão da coleta e que sem dinheiro é complicado, né? Porque dentro das denominações, todas elas têm arrecadação. Todas precisam de arrecadação. Você pode não concordar se tem muita construção ou não, né? Mas é uma igreja que ela arrecada porque ela zela do prédio. Você vê que são igrejas que muitas vezes aí tem igrejas de denominação que você vai, não tem nada no banheiro, é tudo precário, tudo sujo, tudo. E a congregação, ela zela pelo prédio ali que ela construiu, com o dinheiro do povo mesmo. Tem lugares com até conforto para estar, né? Ar-condicionado, é banco estofado para as pessoas mais velhas, às vezes ficam muito tempo sentado. E aí ele vem falar que todo lugar está usando dinheiro, como se estivesse usando dinheiro de maneira indevida. Fica esquisito isso aqui. Então, isso aqui é causar ira, levantar contenda, levantar raiva. Não pega bem dessa maneira que foi feito. Até estava indo bem, falando algumas coisas, né, que poderia até ser construtivo. Depois começou a atacar no que não tem necessidade. E as falas, se você vê que são repetidas e processadas de acordo com vídeos extremistas. Observem só. Uma humilhação, mas eu estou aqui rasgando a minha alma, estou dando um grito no meu coração, porque tem muita gente gemendo e não tem coragem de falar o que eu estou falando aqui. Só que aí não resolve assim também, né, irmão? Você fala, imagina todo culto, se for uma rasgação de, como é que se fala? Eu esqueci o nome, quem for me lembra aí, quem for assistir. Mas pessoa se for ali,
ficar rasgando o verbo ali todo culto para falar essas coisas. Já não basta os vídeos que tem na internet, né? A gente faz vídeo de opinião, a gente faz vídeo aqui de opinião sobre alguns fatos. Para quem quer analisar com ponderação também, não sei. Eu não peço que as pessoas fiquem viciadas nisso. Pessoas viciadas em crítica, viciadas em ver heresia. E viciado em ver, não consegue ver uma pregação e absorver coisas boas. Ele quer ver os erros só da pregação. É desse jeito. E você imagina se os cultos virar isso aqui, sabe? Eu até esqueci aqui o que eu ia usar, mas é complicado, irmão. Então essa é a minha preocupação, é um pedaço da minha história. Isso incomoda? Eu sei que incomoda. Quem que não ia ter inveja de um domingo à tarde, vem aqui com chuva, vem aqui com frio, com vento, com sol, a igreja cheia, lotada, e nós aqui pregando a doutrina e o povo dando glória, irmão. Isso aí dá inveja, irmão. Eu sei que dá. Mas infelizmente foi a ferramenta que Deus me deu. Davi, tentaram colocar nele uma arma para ele lutar com o gigante. Colocaram nele lá um vestimento, um escudo, ele andou e falou para Saul, não, arranque isso aqui. Eu não estou acostumado com isso, eu tenho que ir com aquilo que eu tenho. O que ele tinha, uma funda, uma pedra, foi lá e roubou o gigante. Então não adianta querer sonhar naquele que Deus chamou e ungiu para aquilo, ferramenta que é do homem. Que a ferramenta do homem não tem utilidade para nada, cada um tem que lutar na obra com a ferramenta que Deus deu. Não é por isso que eu vou fazer o que eu quero. Não é por isso que eu quero mandar. Eu não mando em nada, eu sigo os ensinamentos. Eu nunca fiz culto aqui em dia que não era culto. Nunca fiz nada fora. A única coisa que passa um pouquinho a vez é o horário. Mas domingo passado o irmão veio aqui falar da coleta e passou 25 minutos. Alguém tem o desejo que eu não seja mais cooperador aqui? Sim ou não? Não. Mais forte para o demônio escutar? Mais forte para o demônio escutar. Olha pra você ver. Isso aqui é provocação. Tá? Eu me admiro muito, assim, uma igreja que ficou toda do lado dele ali, irmão. É porque, muitas vezes, muitas coisas, ele despertou esse povo. Aí era a hora dele anunciar o evangelho, sabe? Manter esse povo com verdade da graça, sem ficar citando esses homens corruptos. Que tem em tudo quanto é lugar do mundo. Ele sempre vai achar isso, ele vai sair da igreja, se ele sair da CCB e entrar nesse meio aqui, da internet, ele vai ver tanta coisa, irmãos, tantos que dizem que são salvos pela graça, salvos por Jesus Cristo, libertos da CCB, mas você vai ver, irmãos, olha só que roda de escarnecedores. Você não faz ideia, tá cheio. Então, toma cuidado, tá? Por frustrações. É proibido sair? Sai, não tem problema nenhum. A pessoa sair da congregação, buscar uma igreja bíblica, uma igreja, né, que zela pela palavra de Deus. É diferente, pode não acostumar, pode voltar para a congregação, pode ficar lá, não tem problema algum, mas cuidado com a sua saúde mental, tá? Ela afeta a sua saúde espiritual e muita gente está transtornado mentalmente, obcecado por canal crescer, obcecado por trazer problemas para o canal crescer. É um problema aí também psicológico, também, claro, porque é muito bom pro financeiro. E aí, por aí vai. Eles criticam muitas vezes, quando a gente fazia uma crítica, vinha alguém da igreja e falava que estava criticando em troco de dinheiro, de monetização. E se você fala aqui umas coisas que contra alguns extremismos, contra algumas, né, algumas coisas aí vem agora os críticos, os salvos da CCB, falar que a gente está defendendo uma seita por dinheiro. Irmãos, nesse extremismo de cada lado mora sim muito dinheiro. Dentro daqueles que criticam muito, o algoritmo leva tudo para eles. E dentro daqueles que defendem qualquer coisa, a CCB é até mais do que Deus. Também arrebanha muitas pessoas para eles. Eu vi tem pessoas no canal fazendo isso daí. Aliás, abriram um canal, irmão, só para falar que a CCB é a graça. Tem um canal aí, é uma vergonha. É um canal de uma pessoa que ele tem um canal que ele critica a CCB, fala palavrão, chama ancião. Precisa de ver a boca suja. Ele fala palavrão, ele põe uma imagem manchada no rosto, uma voz diferente e eu acho que chama cavaleiro, uma coisa assim. E aí ele fala palavrão, mas ele tem um canal só de notícia de falecimento, que dá muito dinheiro também. Não vai copiar essas coisas, tá, irmão? Meu Deus do céu, não sei como que as pessoas têm coragem. Eu falo aqui, mas não vai cair nessa, irmão.
Aí ele tem um canal agora que é só pra idolatrar a denominação também. E ele usa a mesma voz lá. Nem dá pra acreditar, irmão. É a mesma pessoa com 3 tipos de canal para 3 tipos de segmentos de pessoas. Canal ponderado igual o meu assim, não vai crescer tão rápido mesmo, não vai ser. Mas eu gosto de ser real, verdadeiro, ser sincero. O estatuto da congregação, ele fala assim: quando não tiver mais nenhum irmão, nenhum frequentador, seus prédios serão distribuídos para hospital, creche, escola, porque não tem dono. Então, se nós parar para pensar, quem que é o dono da igreja? É a Irmandade. Agora, como que pode um ancião que nunca veio aqui, não põe um prego nessas paredes, não veio aqui dar um dia de serviço, não gastou um centavo, está pensando que eu sou o quê? Esse povo que está aqui é o quê? Tá vendo? Ele sabe disso, ó, que a congregação não tem um dono, ele sabe. E aí tem esses aí que quer sobressair, fazer coisa errada na obra de Deus, ele sabe disso. Então, se ele tivesse uma denominação que tem um dono, ele não tinha nem chance de fazer isso aí. Ele ia já ser processado até por ter atrapalhado um dia de culto. Até podia, né, ser processado, né? Iam fazer um BO contra ele. E nem ia mais atender nada. Agora ainda ele tinha a chance de passar por reuniões, né? É complicado, irmão. O respeito que eles têm por nós, irmão, está pensando que vai ficar tratando nós assim até quando? Isso vai ter que acabar, não tem problema nenhum. Pode estar no ministério, eu já estou decidido. Se quiser retratar o meu caso, eu vou numa reunião. Só que eu só vou numa reunião se vir por escrito o motivo que eu estou sendo chamado e eu puder levar testemunha. Se for pelas verdades que eu prego, eu vou encher 3 ônibus só de irmãos do ministério que me amam e sabem que eu prego e conhecem a minha vida. Ele tem que levar testemunho também das coisas que ele acusou, né? Se ele viu coisas aí erradas que ele sabe, ou se a pessoa colocou o outro por causa de dinheiro, ele tinha que levar testemunho disso aí. Não é só falar, fazer igual muitos lá fazem, que vai falar do outro sem testemunha, né? Como eu já contei do meu caso, é só por inveja, por perseguição. Então ele tem que levar as testemunhas também para ele falar isso que ele está falando. Essas coisas de colocar por dinheiro, irmão, olha, isso vai acontecer e os irmãos vão ver isso, irmão. Infelizmente tem lugar, tem muitas pessoas que são levantadas porque Deus quer que esteja naquele ministério. Deus permitiu assim, dessa maneira. Mas tem outros que eles foram... você vê que tem irmãos ali que ele trabalha em Fundação Casa, em penitenciária. Ele vai lá, ele prega, ele dá assistência aqui e ali, ajuda em tantas coisas e de repente muda uma pessoa na cidade que tem um carro melhor, alguma condição financeira melhor, logo está virando alguma coisa na igreja, ou encarregado, ou colocando de reunião de recuperador de jovens. Isso acontece mesmo. Mas quem está fazendo isso daí é quem vai dar conta, em qualquer lugar que tem essa corrupção, né, humana. E se for para encher 10 ônibus, só aqui nós já enche 2. Quem está disposto a ir comigo lá se for preciso? Agora alguém vai ganhar, não está querendo usar a força do povo. Não, irmão. Eu fui colocado aqui no lugar do povo. Se o povo me ama, está comigo, aceita a minha pregação, o que esses homens querem apanhar um freio na minha boca? Até quando vai ser desse jeito? Não existe isso, irmão. Eu não fui colocado no ministério para pregar para o ministério. Eu vou lá na reunião do ministério, sento lá, escuto tudo. E ainda tem mais uma coisa que eu quero deixar claro, que olhando para esse celular. 90% das linhagens que eu prego aqui, eu escuto o irmão Cláudio Marçola pregar no Google Online. Os ensinamentos que eu tento dar para os lugares que eu passo, o irmão Salvador, ele dá. Os ensinamentos eu já vi o Trevisan dar. Então, se eles pregam uma coisa lá no Brás e os interior querem fazer o que eles querem, essa obra não é de Deus. É uma confusão danada. Na prática, nada funciona. Então, ninguém teve a coragem que eu estou tendo aqui. Isso aqui é uma manifestação. É a voz de um povo que está gemendo por injustiça no meio da obra. Se ele prega linhagens, que o Trevisan já falou, que o Salvador Bueno falou, são muitas vezes coisas, colocações que estão em RGE, novas, né? Salvação que não é por obra, salvação que receber não é a graça, e essas coisas todas que dão suporte hoje nos novos ensinamentos, entre mais coisas, né? Sobre poder sim estudar as escrituras,
Então, se ele tá pregando isso aí, irmãos, ele tá pregando o evangelho, não tinha por que alguém falar que ele tá, né, ele falar que tá sendo perseguido por causa de pregação. É outros motivos. Tem vários irmãos aí que eu tenho participado em culto que prega em cima dos novos ensinamentos, sabe? E eu não vejo perseguição alguma. Aliás, tem os irmãos que no ministério que estão aprendendo. Eu ouvi relatos de ancião que ouve cooperador pregar o evangelho e o ancião está aprendendo e foi a favor do cooperador, está aprendendo, está pregando daquela maneira. Ele falou, olha, eu sou muito a favor que o irmão pregue assim mesmo e aprenda até mais. É o ancião falando do cooperador. Veja bem, ele falou assim, eu na minha idade, às vezes eu não consigo mais, irmão, eu não tenho mais cabeça para aprender, mas o irmão tá de parabéns. Eu já ouvi isso. Fiquei sabendo que teve um ou dois irmãos nesse culto que eu atendi no Bela Vista e nem é de ministério. Nem é, porque não convocaram. Tinha 7 irmãos de ministério no culto, não convocaram nenhum. Por quê? Porque todos eles que eu liguei falaram, o irmão não falou nada demais, tudo que você pregou é verdade. Dói, mas é verdade. Se chega lá e quem está presidindo a reunião pergunta, os irmãos estavam presentes? Estavam. Ele falou alguma coisa mais? Não. Vai matar o irmão que levou. E sabe por que não fizeram isso? Porque quem levou só está no ministério por causa de carro, de dinheiro e de casa. Irmão, é tão terrível isso. Olha como que a falta de luz de um homem colocado na obra faz estrago. Itapetininho, vocês não fazem ideia da guerra que está. É 89% de reprovação. Mas ninguém tem coragem de abrir a boca e todo mundo tem medo. Porque vai atrás de rico, ganha dinheiro e faz e acontece. Que é o que no último dia na presença de Deus. Tá vendo? Ele cita muito essa questão de rico que tá entrando, outras pessoas que entram por causa de dinheiro no cargo. Isso aí são coisas que tem que... É difícil, irmão. Né? Mas acontece. Agora, se é uma pessoa que tinha um dom, uma pessoa dedicada e pregou bem, já foi analisado que pregava bem, e ele tinha dinheiro, vai fazer o quê? Né? Tá bom, pelo menos a igreja não sustenta, eles não têm salário aí sustentado pelo povo. Ele mesmo vai se sustentar, se é um empresário, seja o que for, tá lá, ainda quer às vezes até ajuda a igreja, né? Então, e quando é pobre também, a igreja não pode achar ruim de colocar um pobre. Falar, ah não, nós vamos pôr esse aqui só porque ele tem mais condição. Igual lá, os que vão pro conselho, no Braz, lá, vai subindo de cargo, vai chegar no Braz. Tem que ser um rico? Não, por quê? Porque a igreja ajuda, a igreja colabora com viagem, fundos de viagem. Tem a própria obra da piedade, que pode atender também, porque não? Um cooperador que está passando necessidade, um ancião. Então a igreja acaba ajudando. Então não pode olhar, tem que olhar pelo dom que a pessoa tem de ser realmente um homem de Deus e aquele que pastoreia realmente a igreja com um dom para isso, né? Aquele que tem o amor e carrega o evangelho nele. Não vai olhar por se tem dinheiro ou não. Mas se tem dinheiro e entrou, às vezes, era porque era para ser mesmo. Agora, querer colocar só por dinheiro, aí sim, claro que é uma maldade isso. Ah, eu ajudei lá no Braz, eu ajudei não sei o que, comprei alguma coisa pro Braz, eu dei dinheiro lá pro Braz, aí vai subindo no cargo. Isso aí não faz sentido, né, irmão? Os irmãos do ministério têm que ver isso aí. Isso aí, diante de Deus, a responsabilidade vai ser grande com tudo isso daí. Porque se eu for nessa reunião, eu tenho 100% de certeza, porque tem gente lá dentro, grande lá dentro. Como tem os ciumentos, aqueles que querem ver o mal, tem gente que ama a gente. Me ligou, faz Deus. Tá vendo? Ele sabe que tem pessoa boa. Tem gente grande lá dentro, né? Ele falou que tem gente grande lá dentro que tá do lado dele. É assim que funciona, foi igual eu falei. Tem pessoas que aqui repudia totalmente a maneira como foi tratado o meu caso. Hoje que eu faço o vídeo, hoje que vi o vídeo. Alguns eu abri minha intimidade com eles e falei tudo como que foi, por que a pessoa que suspeito que seja acusador, que é uma pessoa suja, tem coisas horríveis, foi lá e falar as coisas de ciúme, inveja de tocar. Então existe isso mesmo, né? Mas existe as pessoas que vê esse lado, que tá do lado da gente, que vê que tem essas pessoas maldosas. Não adianta, irmão, ele abriu a caixa preta dos bastidores de uma igreja, de todo lugar que tem ser humano. Tudo isso acontece, irmão, por isso que as pessoas têm que estar firmadas unicamente em nosso Deus e em nosso Senhor Jesus. Porque diante dos discípulos, quantos discípulos ali talvez até não falavam as coisas, falaram coisas um para o outro, né? E ali, ou tentava menosprezar o outro. A gente não sabe tantas coisas que aconteceu diante dos olhos de Jesus Cristo, diante de Jesus.
Então nós não acha que ali o lugar é perfeito, que a denominação é obra de Deus, é perfeitinha, assim, é tudo, né? Não tem erro, não tem homem ruim, não pense isso, irmão. Infelizmente, irmão, pode ser até um parente seu vítima de uma pessoa dessa. Por isso que tem que estar apegado unicamente com Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Irmão, amém. Ó, já vou cantar para você a letra. A forca está preparada, você não volta mais. Aí Deus abençoe, meu amém. Então deixe comigo. Se eu vou lá, nunca mais eu ia ter essa liberdade. Tá certo que pela lei, qualquer um que está aqui, irmãos da lei aqui sabe, batizado ou não, aqui em cima eu não sei, mas aqui você pode levantar e falar o que você quiser. Se você atacar alguém, você vai dar conta do que você falou. Se você quiser agradecer a Deus, você é batizado em outra igreja, não tem problema nenhum, isso aqui é público, ninguém é impedido. Então eu podia muito bem voltar aqui depois e falar, mas agora, depois que me destituir do ministério, tirarem a minha liberdade, quem que vai aceitar eu falar aqui? No ofício do seu ministério, você tem algum valor. É vocês verem uma carência de amor, de Bíblia e de ensinamento que está faltando para nós. Se amanhã eu for destituído, eu entregar meu ministério, eu viro Zé Ninguém. O religioso vai passar do meu lado, vai nem olhar na minha cara. Se eu falar, paz Deus, nem amém, ele vai responder. Isso acontece no meio das igrejas de pastores, acontece em todo quanto é lugar. Enquanto está no cargo, tem aqueles que são realmente seus amigos, as pessoas que são realmente irmãos. E é o que tem que se olhar muito, é isso, quando a pessoa olha com outros olhos, justamente porque a pessoa está no cargo, né? Ela tem um tratamento diferente. Graças a Deus isso nunca passou pela minha cabeça, irmão. Para mim todo mundo é igual. Aliás, às vezes é até difícil que o tratamento que devidamente alguém acha que ele está na soberba do cargo porque ele foi corrupto, e as pessoas têm que olhar para não cair nessa, né? Ele se deixou se corromper pelo ego de estar num cargo, ele muda, ele acha que você vai ter um tratamento diferente com ele, porque agora não, agora ele é, e aí, sinto muito, irmão, isso não existe, né? E até o Luiz Franciscon falou para tomar cuidado com essa hierarquia na igreja, que essa hierarquia que mora dentro das pessoas, também pelo nome, pela posição que deve haver assim dentro da igreja, mas é aí que mora dentro das pessoas e o que eles querem na soberba. Tem que tomar cuidado mesmo. Contra esse tipo de coisa, contra pregador que quer ser famoso, contra homens que estão no ministério e usam o ministério para ficar tirando proveito, viajam para tudo quanto é lado, vai para outro país, larga a esposa na casa e diz que está servindo a Deus. Aí passa anos e anos, aonde o irmão trabalha, eu trabalho, o Senhor cuida de mim. Está usando da palavra do ministério do dom para viver na costa da Irmandade. Tá vendo? Isso aqui é uma acusação que ele está fazendo, isso aqui é difícil, irmão. Ele tá falando que ele prega desse jeito mesmo contra esses homens. E aí ele sabe se é verdade para fazer essas pregação. É coisa que às vezes ouve na crítica extremista e ele começou a ficar desse jeito. Então é um problema que estava acontecendo com ele, entendeu? Na mente dele. Então tudo começa a ser hostil para ele. Ele não tem prova se o irmão estava lá passando a cruz da Irmandade mesmo ou não. Ele não tem prova. Mas ele ouviu falar aí na internet que também não tem prova. Eu já expliquei aqui situações que eu não quero nem tocar no assunto de novo porque o vídeo já está extenso. Mas é coisa que eu ouviu falar e não existe isso, irmão. Não existe. Mas tá na cabeça dele. Ah, pode haver corrupção? Pode haver alguma coisa? Algum desvio? Não sei, ser humano é como eu falei, é capaz de tudo. Mas só que ele está generalizando aqui. Parece que o irmão que não deve nada tá caindo no meio desse balaio. Você entendeu? Existe algum pecado nisso que eu prego? Não existe pecado, mas não convém, né? A maneira que é falado sem citar nomes e acusações só. Ele fala como se fosse normal essa pregação. Para terminar, de todo esse povo que está aqui junto comigo, todo esse tempo ouvindo essas linhagens de pregação, se vocês não gostassem do que eu prego, vocês estavam aqui? Não! Quem está aqui que andou mais de 100 km para vir ouvir uma palavra? Olha quanta gente. Nem na rua da casa hoje tem gente no meu. Tá vendo? Foram lá para ouvir, andaram 100 km para ver um culto, né? E foi inteiro disso aí. Congregar porque não escuta mais verdade. E o que é o medo do povo? Pregar a verdade e esvaziar a igreja. Aqui a prova que a verdade não esvazia a igreja, não, irmão. E para terminar aqui de vez, para rasgar de vez o meu coração. Por que eu estou falando tudo isso aqui? Quando nós construímos essa igreja, a maioria sabe, mas tem gente que não sabe. E esse vídeo vai correr, eu quero que vá parar lá no Braz. Irmão Valdir de Matão. O irmão me conhece. O irmão compõe esse ministério. Eu, muitos anos eu fui companheiro
vontade de contar a obra e servir a Deus. O irmão insistiu para mim atender o culto, eu fiz de tudo para não atender, para respeitar o irmão, que eu sei ele põe no meu lugar. Mas naquele dia nós contou bastante obra, Deus me deu a palavra. O irmão chorava que nem criança aqui no banco, foi uma festa que Deus fez. O irmão sabe que essa boca que está falando aqui, ela tem peso. E se o irmão tiver misericórdia da obra nos interiores, não quiser olhar por mim, não tem problema. Mas ore pela obra do interior, que os homens, por causa de dinheiro, de fama e de poder, estão destruindo a obra de Deus. Essas aqui são coisas que ele ouve falar na crítica aí, irmãos. Mas é coisa que já acontece há muitos anos, essas coisas erradas que tem no meio de denominação religiosa. Seres humanos fazem essas coisas aqui de muito tempo. Né? E aí ele resolveu agora ficar falando. Tá falando muito sobre isso daqui. E aí usou o púlpito, chamou ela aí para gravar, né? Nem pode. E aí pediu para gravar ele falando, citou crítica extremista. Aí fica difícil mesmo continuar no cargo, né? Não quero usar o nome de Deus em vão, mas foi 4 irmãos em casa esse dia mandado por Deus. E falou assim, pode ir e leva o recado. Se ponharem a mão em você, vai abrir a sepultura e vai descer um cargo. Glória a Deus! Eu não estou falando isso aqui porque eu estou desejando isso. Eu não quero. Senhor, segura esses homens em vida, para que eles tenham tempo de se arrepender e ver o estrago que eles estão fazendo na hora. Se eles morrer, não vai adiantar nada. Vem outra praga no lugar e vai ficar assim a vida inteira. Então, irmãos, me perdoem, no amor do Senhor Jesus, entenda o que eu estou querendo passar aqui para vocês. Meu coração está moído, minha alma está sangrando. E vocês veem que não tem fingimento, eu não estou chorando aqui para se fazer coitadinho. Aqui não tem coitadinho, irmão. Eu não sou coitadinho, sou pecador igual todo mundo, fraco, errante, mas tenho orgulho se eu tiver que perder o meu ministério por causa de pregar a verdade. Sabe qual é a vergonha que eu ia ter? De ser um operador, um ancião, numa igreja que cabe 700, atender culto para 15. Lugar que tem 60 músicos, vai 2 na orquestra. Isso eu ia ter vergonha. De subir em cima de um púlpito e dizer, Deus me colocou. Como é que Deus vai me colocar se aqueles que estão para ouvir não conseguem comer da minha boca porque conhecem a minha vida? Então esse orgulho eu vou carregar. De ter, se eu perder o meu ministério, eu perco o meu ministério por causa da verdade, que eu não abro mão dela nunca. Quantas e quantas vezes eu falei aqui, homem nenhum põe mordaça na minha boca e Satanás nenhum amarra a minha mão. Mas amanhã o irmão está fora do ministério, não tem problema. Passa a mão no microfone, na caixa de som, vou pregar na praça, vou pregar na porta da cadeia, vou pregar debaixo do... Aleluia! E se eu não grito e convidar, quem vai comigo? Deu glória. Glória a Deus! Bom, terminamos aqui. O que me admira um pouco, né, é esse povo que ficou do lado dele aqui, irmão. Olha, né, é um povo que tava... Ele não deve ser, igual eu falei, é muito querido do ministério, era muito querido do ministério, tem um povo que gosta muito dele, né, mas aí eu não sei o que aconteceu, que entrou no coração, o povo ouvindo ele, porque geralmente quando a pessoa se manifesta dentro da igreja assim, irmão, em alguns lugares aí o povo começa a clamar a Deus, né, que é o inimigo, acha que é o inimigo falando na boca dele e tudo, e aqui todo mundo ficou do lado dele, porque já vinha trabalhando um povo ali, despertando, sair da religiosidade, só que daí ele tomou um outro caminho, que é o que está acontecendo hoje. Não está havendo uma ponderação, uma análise crítica construtiva, mas sobressaiu a isso, a ira, a causar ira, a confusão. E, infelizmente, irmãos, o que parecia se construir algo bom, que ele estava vendo ali, a gente estava vendo que ele estava anunciando o evangelho, de repente a pessoa, vou renunciar. Ou o outro resolve fazer igual ele fez, sabendo que pode até sair do cargo, né, que vai perder o cargo. Complicado. Aí alguns dizem que foi por causa de evangelho, igual eu falei, muitos falam, saiu por causa do evangelho, é porque não podia pregar a verdade, não sei o que. Igual eu citei casos aí de alguns que a gente vê aí, que hoje são pessoas causadores de contenda, alguns saiu sim, foi libertos, eu vejo pregar aí, tem canal no YouTube que pregam mesmo a palavra. Claro que pregar a palavra não dá audiência, né? Mas outros são totalmente aí só empolgados em falar da denominação e desses problemas. E quando você conhece mesmo a pessoa a fundo, igual foi meu caso, você vai ver que não tem nada de salvos, de libertos por evangelho. São pessoas bravas, maldosas, com ira, que gostam de desfazer do canal do outro e quer, em vez de atacar o que a pessoa falou, ele ataca a pessoa. É complicado, irmão. Mas é isso aí. A gente tem que tomar muito cuidado ultimamente, irmão. Olhar somente a Cristo, sabe? Olhar a nosso Senhor Jesus. Espero que
nas mãos de nosso Senhor Deus e em nome do nosso Senhor Jesus, muitos que ouviram esse canal entre na verdadeira comunhão para com o nosso Senhor Deus e aonde ele estiver dentro da denominação, Senhor, abençoa essa pessoa para que o Evangelho faça realmente parte dele e que ele não seja preso à religiosidade extremista e nem mesmo àquela crítica que muitas vezes não quer construir nada, mas sim dar lado para o mal, ao mal vencer, ao mal desfazer do Evangelho, onde lugares onde que Deus já proveu algo na vida de alguém, seja a denominação que for, que essa pessoa se firme realmente em Ti, em nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo bem, irmão? Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês que assistem o canal, curta, compartilhe esse vídeo com mais pessoas que às vezes vai ver as coisas que ficou e não vê esse lado do que realmente vinha acontecendo e como ele vinha usando o púlpito, né? E aí acaba que às vezes parece que o problema é a denominação, é só os homens, é não sei o que, aquilo lá, e também tem uma outra realidade. E aí os vídeos já passou daquela maneira e os outros só viram aquele vídeo. Então compartilhe esse vídeo com quem você puder e se inscreve no canal. Quem puder aí contribua, faça parte da parte de membros do canal, tá ok? Deus abençoe você e sua família, a sua casa e que estejamos juntos no próximo vídeo, assim, o mais breve possível, tá ok? Deus abençoe, até o próximo vídeo, irmãos.